Nós muitas vezes despedimos-nos de pessoas e desejamos-lhe coisas boas, nomeadamente desejamos que as pessoas tenham saúde. E nós acrescentamos, porque é o mais importante de tudo. E porquê é que nós falamos assim? Falamos assim porque a falta de saúde, a doença, pode nos levar à perda da vida, certo? E a vida é algo importante. Tantas e tantas vezes as pessoas ficam numa situação difícil e o espírito de sobrevivência vem ao de cima. Porquê? Porque nós, espiritualmente falando, nós temos uma marca de vida e não de morte. Em que sentido? Nós fomos feitos para viver. E a morte só apareceu no mundo porque algo estranho também surgiu no mundo. O pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. Porque senão, a morte não teria lugar. E em muitas situações, essa genética espiritual vem ao de cima e nós damos importância à vida. A Bíblia fala-nos acerca de um autêntico braço de ferro travado entre Deus e Satanás. Havia fogo de ambos os lados. E quem estava no meio era um homem chamado Jó. E Deus orgulhava-se daquele homem. O Senhor encontra-se com Satanás e faz uma pergunta. Melhor, faz mais do que uma pergunta. A primeira foi, de onde vens? E Satanás responde, vim de dar uma volta pela terra, passear por ela, ver as coisas, ver as vistas. E Deus faz a segunda pergunta. Viste lá o meu servo Jó? E Satanás sentiu-se acossado. Ele sabia que aquela pergunta tinha uma outra intenção. É que o modo como Deus falou acerca de Jó, Deus sorriu e fez a pergunta orgulhosamente. Porque ele acrescenta e diz, eu não tenho ninguém igual a ele. Um homem reto, temente a Deus, que se aparta do mal. E Satanás contra-ataca. E diz, pudera, ele tem tudo. E a Bíblia diz que realmente Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Cercaste de bens. Qual é a vantagem? E Deus vai à luta. E disse-lhe, podes tirar-lhe tudo aquilo que ele tem. E vamos ver se nessa prova ele passa ou não, se ele fica reprovado ou apto. Vamos ver se ele me segue, se ele me teme, se ele me ama, porque eu lhe dei coisas. Podes-lhe tirar as coisas e vamos ver qual é a reação dele. E então, não vamos entrar em grandes pormenores, mas num ápice, Jó perdeu tudo. O gado, as searas nos campos, os servos, 10 filhos estavam numa casa, Satanás levanta um temporal, quem sabe um ciclone, a casa é destruída, mata os 10 filhos. E quando já vai recebendo essas notícias uma após outra, e a notícia seguinte é pior do que a notícia anterior, ele ouve a sua esposa dizer, amaldiçoa a Deus e suicida-te, mas ele prostra-se no chão e diz, o Senhor o deu, o Senhor o levou, tu falas como qualquer louca, nem que ele me mate, nele eu confiarei. E Deus encontra-se outra vez com Satanás. E o duelo continua. E Deus diz a Satanás, tiraste-lhe tudo, inclusivamente a saúde. Mas Satanás cria um outro teste. Ele diz, pele por pele. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Pele por pele. A vida. No fundo, Satanás diz a vida é aquilo que mais precioso há. Nada é mais importante do que a vida. E nós perguntamos, e será assim?
Será que há alguma coisa mais importante do que a vida? A Sónia Ribeiro hoje mandou-me um vídeo. E eu pensei, já tenho tópico para a minha mensagem. E o vídeo era de poucos segundos. O pregador dizia assim: vamos imaginar que você está deitado numa cama de hospital e ao seu lado está um outro doente internado. Se alguém lhe perguntar: quer morrer você? Ou morre você ou morre o outro que está ao seu lado? Quem é que você vai escolher? O outro. E depois ele acrescenta, ele tem sentido de humor: é melhor que seja a mãe do outro a chorar do que a minha. Mas agora vamos supor outra coisa. Você está deitado na cama, internado, e na cama ao lado está o seu filho, e alguém lhe pergunta: você quer que seja o seu filho a morrer ou você? Um bom pai, o que é que diria? Eu morro e o meu filho vive. Então, ele acrescenta: o mais importante não é a vida, é o amor. O mais importante de tudo não é a vida, é o amor. Porque o amor em certas situações suplanta a vida. Quantos, por amor, não experimentaram a morte? E eles podiam ter escolhido a vida, mas escolheram antes a morte, movidos pelo amor. O exemplo maior de todos é o exemplo do Senhor Jesus. Ele não teve a sua vida por preciosa. Reparem, no fundo, quando ele foi tentado por Satanás, o que estava em causa era o amor ou a vida. Quando Satanás lhe promete tudo, os reinos do mundo e a sua glória, sem ele ter que passar pela morte, no fundo o que Satanás diz é isto: ou trocas a tua vida, ou demonstras o teu amor. E então Jesus, nessa encruzilhada, ele decide a morte. Porquê? Porque ele amou cada um de nós, oferecendo-se a si mesmo até à morte e morte de cruz. No fundo, o que sobressaiu, o que foi mais importante, não foi a vida, foi o amor. Um dia nós vamos conhecer uma multidão que ninguém pode contar. E nós, ao perguntarmos a essas pessoas lá no céu como é que elas passaram desta vida para a eternidade, nós iremos constatar o seguinte: que elas morreram porque não deram importância à vida. Elas valorizaram mais o amor e morreram por amor à sua fé, morreram por amor à igreja, morreram, acima de tudo, devido ao seu amor para com Deus, para com o Senhor. Não tiveram a sua vida por preciosa. Não ficamos surpreendidos quando lemos que as 3 virtudes principais do cristianismo são a fé, a esperança e o amor. Mas a Bíblia diz que das 3, o maior é o amor. E a fé um dia irá desaparecer. Não é preciso fé, não é preciso nós querermos, porque teremos a própria realidade. Veremos o Senhor face a face. As promessas cumprir-se-ão todas em Cristo quando chegarmos à presença de Deus. Fé não é preciso. Esperança. Esperança também não. A esperança é a firme convicção de que vamos ter algo, mas depois nós já teremos isso. Também não vai ser necessário esperança quando chegarmos à presença de Deus. Mas o amor vai permanecer por toda a eternidade. Até porque a Bíblia diz que Deus é amor. No céu há sentimentos que não vão ser necessários. Experiências que não terão lugar. Mas há uma coisa que permanecerá para sempre. Nós no céu iremos continuar a ser amados e iremos amar. Não com limitações, mas corações abertos, alargados pelo amor de Deus que será derramado abundantemente nos nossos corações. Iremos amar como nunca amamos alguém, nem ao próprio Senhor. E agora a dificuldade está com esta introdução, como é que vamos
transpô-la para a família. As famílias sempre, e se calhar hoje, nos dias de hoje particularmente, precisam de pessoas que se amem. Com este amor sacrificial, precisa de pessoas transformadas, pessoas mudadas. E sabem porque é que nós falamos nisto? Porque nós podemos ser umas pessoas no nosso relacionamento com outras pessoas. Na igreja também podemos apresentar algumas características, mas em casa estamos à vontade, não nos protegemos. Aquilo que nós somos na nossa essência vai se manifestar, sabem aonde? Na nossa casa. Quem me conhece melhor do que todos vós juntos é a minha esposa e são os meus filhos. Em casa. E nós precisamos de ter um estilo de vida marcado pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pela transformação de Deus. Que esse estilo de vida se manifeste em todo lugar e particularmente na nossa casa. E sermos pessoas mudadas e atraídas pelo amor de Deus. Transformação. A Clarice escreveu um livro. A primeira edição tinha umas capas diferentes, eram umas capas verdes. E ela escreveu ao todo, penso que 5 livros, mas este está no meu coração de uma forma muito particular. Quando ele saiu na primeira edição, naquele ano, foi o best-seller no meio evangélico português. E às vezes eu até ia na rua, estacionava o carro e algumas vezes, sabem o que é que havia dentro de carros? Este livro. Às vezes gastos. Via-se que tinham sido lidos várias vezes. Eu ficava muito contente e fazia uma oração ao Senhor para que o Senhor continuasse a abençoar este livro. E ela escreveu uma meditação que não é a primeira vez que eu leio, aqui não sei, mas noutros sítios eu já tenho lido. Que eu vou ler agora. É uma meditação que nos fala acerca da transformação que o Senhor quer operar nas nossas vidas. Uma boa educação, uma educação esmerada, passada de pais para filhos, pode nos moldar. As companhias podem nos moldar para mal ou para bem. O nosso estatuto social, académico, pode nos ajudar. Mas uma transformação genuína que vem lá do fundo da alma, que vem de dentro para fora, de uma forma mais potencializadora dessa mudança, ela vem quando nós temos um relacionamento com Deus. É que o amor de Deus não somente tem poder para salvar, mas também tem poder para transformar. Não é de um dia para o outro. Às vezes, eu lembro-me de algumas faltas, e às vezes sou eu que me lembro, outras vezes são pessoas que me lembram a mim. E sabem como é que eu me liberto do complexo de culpa? Do fardo da culpa? E às vezes também digo isso às pessoas, é que eu ainda estou em obras. Mas aquilo que começou em mim, uma boa obra, eu sei que Ele vai completar. E Ele vai operar uma transformação. Ele conseguiu transformar um homem mau, perseguidor dos crentes da igreja, chamado Saulo de Tarso. E fez dele um troféu da sua graça. Fez dele um homem de Deus. Fez dele um homem que é um exemplo de excelência, de mudança e de transformação. A graça não somente salva, mas a graça também transforma. Alguém um dia, ouvindo Jesus, ficou espantado, perplexo, e fez uma pergunta. Mas afinal não é este o carpinteiro? Como quem diz, então, mas nós conhecemos a sua família, nós já lhe encomendamos algumas mesas e algumas cadeiras. Não é este o carpinteiro? E então, a meditação diz isto, baseado neste versículo. Pela manhã, o carpinteiro veio para a oficina
e começou a trabalhar. Havia a um canto um monte de tábuas. Acercou-se e escolheu algumas para a sua obra. Mediu-as e cortou-as segundo a dimensão do seu propósito. Faria de cada tábua uma peça para o seu móvel. Depois de cortá-las, teve de ajustá-las devidamente, tirar-lhes as arestas inúteis e dar-lhes as medidas finais. Segurou a plaina nas suas fortes mãos, firmou as tábuas uma a uma no seu torno e trabalhou. Longas e encaracoladas fitas de madeira iam saltando e cobrindo o chão. Fitas delgadas, quase translúcidas, caíam. O sol descia já no horizonte e a obra estava perto do fim. Então, eu vi o meu ser na grande oficina do carpinteiro de Nazaré. Vi como ele me apanhou do monte das tábuas e tem desde esse dia trabalhado em mim. Quantas vezes, presa no seu torno, sinto a sua plaina de amor a cortar de mim longas e delgadas fitas de orgulho, indelicadeza, de ingratidão, enfim, das dimensões disformes da minha velha natureza. Deste modo, ele deseja dar-me a imagem da sua própria silhueta e o tom da sua mansidão. E acaba com uma oração. Ajuda-me, Senhor, a não te embaraçar os movimentos, porque sei que a tarde vai caindo e a hora vai chegando da tua vinda. Na carpintaria do carpinteiro de Nazaré. Salvos para sermos transformados, para sermos mudados. Uma mudança genuína, verdadeira. Uma mudança que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E nós, tendo uma mudança assim, uma metamorfose desta maneira, nós iremos abençoar a nossa família, onde quer que a gente esteja, seja qual for a nossa família, por mais disfuncional que ela seja, nós podemos ser sal e luz na nossa família, travar às vezes lutas difíceis, contrariedades, ingratidão. Mas uma vida transformada e moldada por Jesus, tem o condão, tem a possibilidade de não se deixar abater, a luz não se deixar apagar. E em vez de sermos influenciados por certas coisas que os outros são e fazem, nós sermos influenciadores, nós sermos contribuintes líquidos para a mudança dos outros. Isto é possível através de maridos, através de esposas, através de filhos, de pais, verdadeiramente salvos pela graça de Deus e transformados pela graça de Deus. Amém. Josué é um exemplo disso. Ele estava na parte final da sua vida. Ele sabia que iria partir. Quem é este homem? Para alguns de vós, este nome não vos diz nada, e isso é compreensível. Mas ele foi um homem caracterizado por uma humildade e sabedoria. Ele era servidor de um líder espiritual e de um homem de Deus chamado Moisés. E aonde quer que Moisés fosse, ele ia. Não se punha em bicos de pés. Não punha em questão, em causa, a liderança de Moisés. E ele aprendeu, ele cresceu nesta companhia. Portanto, observando aquele homem de Deus. Ele está na parte final da sua vida. Entretanto, Moisés morreu e ele tomou a liderança do povo de Israel. E pouco antes dele morrer, ele chama os líderes religiosos, os juízes, ele chama os homens de liderança daquele país. Reúne-se com eles. E leva-os a tomar uma decisão voluntária. Ele diz, olha, eu não sei quem é que vocês vão escolher. Eu não sei quem é que vai ser o vosso Deus. Vós estáis aqui cercados de nações que têm deuses pagãos, idolatria, mas vós conheceis o Deus único e verdadeiro. Eu não sei o que é que vós ireis escolher, mas desde já eu vos digo, e lemos isso no capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
aos deuses a quem serviram vossos pais, ou ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Sabei, porém, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão. A decisão mais sábia que alguém pode tomar na vida é decidir-se pelo Senhor. Porquê? Porque há uma bênção, há uma promessa, que quando nós temos um relacionamento com Deus, baseado na sua palavra, nas suas verdades, há um acrescendo, há algo que se vai estender para a nossa própria família. Um dia um homem perguntou ao apóstolo Paulo: o que é necessário que eu faça para me salvar? E ele respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Há uma promessa para a nossa família, há uma promessa para a descendência do justo que será abençoada. E nós podemos cortar o ciclo na nossa família. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer uma mudança de agulha, uma mudança de trilho, uma mudança de destino. Em que sentido? Há pessoas que fazem a sua árvore genealógica em relação aos trisavós, bisavós, avós, primos, tios, todas aquelas ramificações. Por regra, pelo menos eu não me tenho apercebido, nessa árvore genealógica não se põe a religião de cada um. Mas vamos supor que se ponha. Na minha família, por exemplo. Sabem o que é que essa árvore iria dizer? Religião católica, dezenas, se calhar centenas de pessoas, se a árvore fosse lá mesmo, lá atrás. E depois havia um ramo. O filho do Manuel Ferreira da Silva, da Preciosa Barros da Silva, Palmeiro Barros Ferreira da Silva, e esse agora já não é, agora ele é um crente em Cristo. Nós mudamos o trilho, nós mudamos a agulha, e a partir dali, uma outra árvore pode ser edificada. Pode crescer outra árvore com outras ramificações. E isso é um privilégio imenso. E você pode ser a pessoa que quebra o curso da religiosidade da família, não mudando para outra religião, mas mudando para o Senhor Jesus, que tem poder para salvar, que na cruz do Calvário deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado, e tem poder para mudar a sua vida, poder esse que você está muito longe de ter, até porque tem tentado e tem falhado. Se nós tivéssemos um livro onde apontamos todas as nossas intenções a começar no dia 1 de janeiro de cada ano, acham que esse livro era caracterizado pelas nossas vitórias ou pelas nossas derrotas? O que é que acham? Tinha mais vitórias ou tinha mais derrotas? Olha, eu tive tantas derrotas que até deixei de escrever. Lembro que aqui há uns anos atrás, era eu rapaz novo, adolescente, e escrevi 10 coisas. A primeira era: todos os dias vais ter que ler isto, tens que martelar na tua cabeça. E nos primeiros dias até lia tudo. Depois falhava aqui e ali. Mas o problema é que comecei a falhar tanto que até deixei de ler. Logo a primeira condição que tinha que ler todos os dias, olha, até essa falhei. Mas depois que conheci Jesus, as coisas mudaram. Experimentei e vou experimentar cada vez mais, e irei experimentar plenamente um dia aquilo que o apóstolo Paulo disse: aquilo que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e um dia será dia perfeito, sem qualquer defeito, sem qualquer erro, sem qualquer fracasso, na presença de Deus, perfeitos e completos em Cristo. E até lá, impecáveis, sempre vitoriosos? Não. Mas pela graça de Deus, não sou o que seria sem a graça de Deus. Costumo dizer que não sou o melhor pai do mundo, não sou o melhor profissional do mundo, não sou o melhor filho do mundo. Mas uma coisa sei: eu sou melhor
porque tenho Cristo do que seria se não tivesse Cristo. Se não tivesse o Senhor na minha vida. Eu já vos contei e vou contar outra vez. Quando eu quebro aquela linha, e aos 18 anos tive uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus e entreguei-lhe a minha vida. Na minha pequena aldeia aquilo foi como que uma bomba que tenha explodido ali. Os meus familiares mais próximos choravam, a minha mãe era atacada diariamente pelas vizinhas. Então ele mudou, ele agora já não é como nós. E a minha mãe argumentava de uma forma simples e sábia. Ele dizia, olha, eu não sei. Mas por onde é que ele anda? Eu não sei. Mas uma coisa sei, é que agora ele é melhor do que aquilo que era antes. Era o poder transformador da graça. E como é que isto começa? Uma borboleta põe os seus ovos na folha de uma planta. E os ovos ficam ali depositados, vão-se multiplicando, as suas células, e dão origem a uma larva, a uma lagarta. Estão a ver alguma comparação entre uma lagarta, que até nós, não é? E uma borboleta linda, com um matizado de cores nas suas asas. Pois bem, ovos, lagarta. Depois a lagarta vai se transformando e dá origem a uma crisália. Também não tem assim grande beleza. Mas a crisália vai dar origem a uma borboleta que não se alimenta mais de folhas, alimenta-se do néctar das plantas. Da frutose das frutas, daquilo que é mais excelente, e voa pelo céu, e o ciclo repete-se, e depois ela põe ovos numa folha de uma planta, que vai dar origem a larvas, lagartas, a crisálias e a outras borboletas. E assim é o ciclo da vida da borboleta, transformação, mudança. E a graça de Deus coloca em nós o potencial da mudança, o potencial da transformação. Então, há dois objetivos. Primeiramente, no nosso relacionamento com Deus. Primeiro passo, novo nascimento. Nascermos na família de Deus. A família de Deus é o projeto maior de Deus. Eu não me canso de anunciar isto. Há um versículo que nos diz isto. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus tem uma família. Mas há um outro versículo em Efésios que diz assim: por esta causa, diz o apóstolo Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então há uma família no céu e há uma família na terra. Que família é esta? É a família de Deus. Deus tem uma família na terra e tem uma família no céu. Isto significa que a família da terra, a família de Deus, vai se perpetuar por toda a eternidade. Vai perdurar mesmo no céu. Então, a família está em parte na terra e está em parte no céu. Em relação à nossa família terrena, a sua durabilidade enquanto nós estamos aqui. Depois acaba a família terrena. Mas a família espiritual, a família da fé, aqueles que se tornam filhos de Deus pela fé em Cristo, são inscritos nesta família de Deus. Deus dá-lhes o poder de serem chamados seus filhos, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Passam da morte para a vida. Têm a esperança de que um dia vão estar na presença de Deus, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E há outra coisa para a qual nós hoje chamamos a vossa atenção. Mudança de vida. E aquilo que você tem lutado e não tem conseguido. Vícios que o têm escravizado. Sabe como é que a sua mente, que espécie de pensamentos ela tem. E Deus também sabe. Sabe quais são os propósitos do nosso coração. As nossas intenções. Os nossos planos. O Senhor
A Bíblia diz que Ele de longe entende. Ele lê os nossos pensamentos de longe Ele vê o que é que nós estaremos a pensar daqui a um ano. O Senhor sabia, Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele sabia que hoje estaríamos aqui neste lugar a esta hora, sentados nessa cadeira. O Senhor sabia, mesmo dando-nos vontade para nós decidirmos, o livre-arbítrio. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E mesmo sabendo aquilo que Ele sabe a teu respeito, Ele tem um plano e tem um propósito grandioso. Primeiramente, salvar a tua alma. Em segundo lugar, transformar a tua vida. Fazer de ti aquilo que tu, se calhar, sonhaste ser e nunca foste. É possível ser pela graça de Deus. O Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para transformar. De um ovo, transforma numa larva. A larva dá origem à crisália. A crisália a uma linda borboleta que se alimenta do néctar das flores. Tudo começa com a experiência do novo nascimento. Fé em Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Não é uma religião, é uma pessoa. E também o amor do Senhor Jesus por ti também contribuiu para o levar à cruz, para Ele escolher a morte em vez da vida. Porque no fundo, ou morria Ele ou morríamos nós. Espiritualmente falando. E Ele escolheu morrer, para que nós vivamos para todo sempre na sua presença. E este é o plano primeiro que o Senhor tem para ti. Faz aquilo que eu fiz quando tinha 18 anos. Ajoelhado aos pés da minha cama, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. E disse-lhe: Senhor, eu sei que sou pecador, devido aos meus pecados estou perdido. O facto de nós sermos pecadores é grave, porque Deus é 3 vezes santo. E nem que nós tivéssemos cometido um único pecado, esse único pecado iria nos impedir de nós entrarmos no céu, porque iríamos contaminar esse lugar puro e santo. Precisamos de um antídoto, de um remédio para o nosso pecado. E o único remédio que nos purifica de todo o pecado é o sangue que Jesus derramou. Senhor, com o teu sangue limpa a minha alma completamente. E depois transforma-me. Qual carpinteiro, com a sua plana, tira aquilo que é preciso tirar. De modo que em casa eu seja um bom pai, um bom filho, um bom marido. E fora, que as minhas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, palavras que edificam, palavras que demonstram a minha mudança pelo facto de ser cristão. E já agora, Senhor, que as minhas obras falem mais alto do que as minhas palavras. Amém?